Pronto. Então, boa tarde a todos, todas e todes, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, dando continuidade às atividades da SADIL, né? E especificamente dando continuidade a essa ação dentro da ação, que é o Papo SADIL, um espaço para a gente dialogar um pouquinho com pesquisadores, professores que têm trabalhado na intersecção do discurso, dos estudos de discurso com a saúde, né? Com a saúde coletiva. Hoje a gente está realizando, então, o segundo Papo SADIL, que tem como tema a análise discursiva da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, e aí estamos recebendo aqui com muita estima, né, muita alegria, a professora e pesquisadora Carla Morim Sancho, que é licenciada em Letras e mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, e é doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, é pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Políticas de Saúde, da Unicamp, e também atua como revisora editorial e de trabalhos acadêmicos. Então, a gente estava conversando nos bastidores, né, que a professora Carla, ela, de certa forma, é uma referência para nós que temos vontade de seguir por essa incursão dos estudos discursivos com a saúde, né? Então, é um prazer tê-la aqui, e em nome, então, da professora Cássia Palos, que é a coordenadora do programa, de extensão Construís, que é onde a SADIL está vinculada, em nome da professora Lidiane Ávila, que é a coordenadora do projeto de extensão, onde diretamente a SADIL está vinculada. Agradecemos, então, o aceite, né, da professora em estar aqui conosco, e imediatamente passo a palavra para a professora. Muito obrigada, Lucas. Eu quero agradecer aqui, né, inicialmente, então, a você, a professora Cássia, a professora Lidiane, pelo convite, por essa oportunidade, e a todos, né, que se inscreveram para participar desse momento, agradecer pela atenção e pela oportunidade também que me é dada de aprender com vocês também, né, da gente trocar, assim, saberes, né, e compartilhar um pouco dessa trajetória que foi a pesquisa do doutorado. Então, muito obrigada, mais uma vez. Então, nós, para fazer um bom uso, né, do tempo que nos foi dado, né, para a apresentação, eu vou iniciar, então, né, já compartilhando com vocês um roteiro de apresentação, a pesquisa, então, que nós realizamos, né, durante o doutorado. Então, já demos início, então, ao compartilhamento? Sim, professora. Sim? Ah, que bom. Você pode colocar só em modo de apresentação e ocultar essa mensagem aí, por favor? Ah, sim. Pronto. Obrigada, muito obrigada. Então, a minha pesquisa, intitulada Análise Discursiva da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, ela foi iniciada no ano de 2015 e concluída no dia... Não está aparecendo? Perdão, gente. Só um minutinho. Não tá? Tá? Está sendo compartilhada a tela? Fui avisada. Tá sim. Tá? Sim. Está. Para mim. Agora a professora abre o documento. A sua tela está compartilhada, agora a professora abre o documento. Isso. Coloque em modo apresentação, depois clique em ocultar. Clique em ocultar. Só um minutinho. Sem problemas. Pronto? Pronto. Obrigada, gente. Desculpa aí o transtorno inicial. Então, a pesquisa, a defesa, né, foi no dia 28 de fevereiro de 2019. Então, como o Lucas disse, né, a princípio, o doutorado foi feito na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, compartilho com vocês inicialmente um pouco da minha trajetória, né, já foi dito a princípio, mas
é para marcar que a minha trajetória começa, né, na graduação em letras, no mestrado, os estudos linguísticos, né, aí no mestrado eu começo a trabalhar com análise de discurso, porém, na vertente de Menguenot, né, um outro teórico da análise de discurso de linha francesa, e passo, então, no doutorado na Unicamp, a fazer essa incursão como analista de discurso na área da saúde coletiva na Universidade Estadual de Campinas. E essa confluência, né, da análise de discurso e da saúde coletiva, ela se dá na minha trajetória, inicialmente por influência do meu marido, né, então, assim, no mestrado, ele é professor, né, da saúde coletiva, foi professor, quando nós nos conhecemos, ele era professor, então, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso, né, onde, inclusive, eu fiz a graduação e o mestrado, e a gente conversava muito a respeito de questões da saúde coletiva, e foi a partir dessas trocas que nasceu esse interesse de pensar discursivamente algumas questões desse campo da saúde coletiva. Chegamos a escrever alguns artigos, publicar alguns juntos, né? E aí foi que eu comecei a considerar essa possibilidade de fazer, então, no doutorado, essa incursão no campo da saúde coletiva. Então, eu trago aqui um pouco da estrutura, né, da tese, né, de que forma, né, que a gente vai realizando essa análise discursiva, então. No primeiro capítulo, a gente traz o começo desse percurso, né, explicitando, primeiramente, as relações entre saúde coletiva e análise de discurso. Passamos a explanar brevemente o objeto da pesquisa, que é a própria Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Trazemos os objetivos da pesquisa e apresentamos, de forma resumida, né, a estrutura da tese. No segundo capítulo, nós vamos abordar os fundamentos teóricos analíticos para uma análise discursiva da PNAF. Então, explicitamos, né, o referencial teórico, análise de discurso, trazendo alguns pressupostos já aí, explicitando também os procedimentos analíticos, né, basicamente como que foi se constituindo o corpus, e passamos ao capítulo 3, em que nós abordamos as condições de produção, né, uma noção do campo da saúde coletiva, mas as condições para a emergência dessa Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Então, abordando primeiramente a definição da própria noção, né, de condições de produção, passando, então, a explorar algumas relações entre saúde, sociedade e medicamento, que são, né, condições de produção da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Também nos pareceu oportuno trabalhar as relações de sentido envolvidas nos termos medicalização e medicamentalização. Mais adiante nós vamos ver, né, que elas fazem parte também das condições de produção, e do Sistema Único de Saúde, né, cujo ordenamento jurídico tem, então, né, essa resolução, né, que é a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. E, mais especificamente, então, a assistência farmacêutica dentro do SUS, né, nesse funcionamento. O quarto capítulo é de análise, né, da análise discursiva propriamente dita. Então, a gente, primeiramente, trabalha com as condições situacionais, né, da Resolução 338, que instituiu a política. Analisamos também a ata da 142ª reunião do Conselho Nacional de Saúde, que discutiu essa resolução, né, a formulação dessa política. A gente se detém, né, na introdução dessa resolução, que traz também algumas regularidades interessantes, e passamos a explorar algumas outras regularidades, né, da própria resolução. E o capítulo 5º é o último, né, que é a conclusão desse percurso discursivo. Então, nesse primeiro capítulo inicial, nós trazemos, assim, os principais objetivos da pesquisa e alguns pressupostos já, né, da própria análise de discurso. Então, nossos objetivos eram compreender a saúde coletiva com os deslocamentos epistemológicos propostos pela análise de discurso, marcar a importância do discurso como uma questão para a saúde coletiva, compreender as redes de sentido a que se filiam as posições sujeitos dos discursos que analisamos. Mais adiante vamos falar de posições sujeito, é uma noção, né?
E aí colocamos, né, já como pressupostos, né, para análise de discurso, o discurso é um objeto sociohistórico. Não se objetiva desvelar intencionalidades. E também, para análise de discurso, o sujeito não é empiricamente coincidente consigo mesmo. Então, nós vamos explorar isso ao longo, né, da apresentação. Então, essas noções, né, de sujeito e de sentido, tem postulados, né, noções que são bastante caras, né, para o interior da análise de discurso e que a gente achou importante, né, explicitar a princípio. Então, discursivamente, sujeito e sentido, eles não podem ser tratados como já existentes em si, como a priori. Daí afirmarmos que o sujeito não é um empírico. Então, o que nós vamos olhar é o funcionamento discursivo de uma determinada posição sujeito, não para o fulano, ciclano em si, né? Então, é importante a gente ressaltar isso, né? Então, justamente porque o sujeito é uma posição entre outras, né? O que é essa posição? É o modo pelo qual ele se constitui, e que isso não se dá de modo consciente. Por isso que nós não vamos desvelar intencionalidades, né? Como nós dissemos anteriormente, né? Ele é um sujeito que se produz entre diferentes discursos, definindo-se em função de uma formação discursiva. Então, o que seria, então, essa noção de formação discursiva? A concepção de sujeito tem relação direta com a de formação discursiva para nós, né? Então, Péchet e Fuchs definem a formação discursiva como aquilo que determina o que pode e deve ser dito, né, articulado de várias formas, né, a partir de uma posição dada numa determinada conjuntura. Então, Péchet conceitua o discurso como efeito de sentido entre locutores. E as noções de discurso, sujeito e ideologia têm relações que são fundamentais também, né, ao operacionalizar, né, então, a análise discursiva, né. Então, um pressuposto também igualmente caro é de que não há discurso sem sujeito, nem sujeito sem ideologia, conforme Péchet. E de que os sentidos sempre são determinados ideologicamente, e isso se dá na maneira como a ideologia produz seus efeitos, materializando-se no discurso. Isso nós falamos, né, a partir de Péchet e de Orlandi, num dos artigos que nós produzimos no nosso grupo de pesquisa, né. Então, no caso, né, da nossa pesquisa, o objeto, né, da pesquisa foi a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que ela se coloca como parte essencial da Política Nacional de Saúde. E ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde por meio da Resolução 338, em 6 de maio de 2004. E o papel norteador da Política Nacional de Assistência Farmacêutica para a assistência farmacêutica no SUS é confirmado pelo Pacto pela Saúde em 2006 e é reafirmado na portaria de consolidação no ano de 2017. Então, né, o papel norteador da Política Nacional de Assistência Farmacêutica se mantém. Né, e assim nós passamos aos objetivos, né, da pesquisa. Então, nos interessou, né, compreender por meio de uma análise discursiva alguns dos sentidos que sustentam a possibilidade da instituição da Política Nacional de Assistência Farmacêutica no Brasil. E mais especificamente nos interessou compreender parte das condições de produção que estão em funcionamento nessa política e os efeitos de sentido que se produzem na resolução e se inscrevem como evidentes para a orientação da assistência farmacêutica no Brasil. E assim nós passamos ao capítulo 2, em que nós vamos explorar mais esse referencial teórico, que é a análise de discurso, né? Então, trazemos um pouco da trajetória mesmo, né, da disciplina. Então, a análise de discurso de linha francesa, ela foi formulada por Michel Péchet e colegas entre a década de 60 e de 80, e foi consolidada no Brasil por Eni Orlandi e pesquisadores brasileiros a partir da década de 70. É chamada, né, por Eni Orlandi de uma disciplina de entremeio, porque ela mobiliza alguns domínios disciplinares, né, a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise. Então, nessa perspectiva, ao analista, cabe explicitar os processos de significação
presentes num texto, formular questões para desencadear a análise, mobilizar conceitos do dispositivo teórico, constituir um corpus e fazer a descrição de gestos de interpretação que sustentam o texto. Então, essa formulação foi feita pela professora Cláudia Pfeiffer, né? Ela foi nossa co-orientadora nessa pesquisa do doutorado, e é uma formulação muito interessante para nos colocar, assim, como que a análise de discurso, ela não pretende um apagamento, né, do sujeito pesquisador. Então, né, a gente faz análise por meio de um dispositivo teórico, né, que é todo o arcabouço teórico da análise de discurso, mas nós temos essa tarefa de explicitar, né, esses processos de significação, formular questões, né, mobilizar esses conceitos do dispositivo teórico, e a constituição do corpus também não se dá numa perspectiva assim, empiricista, de que os dados, eles se constituem por si só, né, há sempre um gesto de interpretação que é reconhecido, né, no interior da análise de discurso. Então, é algo bem interessante, acho que é uma contribuição forte, né, que a análise de discurso traz. Então, alguns conceitos do dispositivo teórico que nós mobilizamos, né, nessa pesquisa, foram, né, esses, né, de formações ideológicas, que elas são definidas por Péchet como palavras, expressões, proposições que mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência às formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. E o conceito também de discursividade, que é a inscrição dos efeitos linguísticos materiais na história. É a forma como a língua, como sistema sintático passível de equívoco e falhas, se inscreve na história. É isso que nós chamamos de discursividade. É uma noção colocada, né, pela Annie Orlandi. O conceito também de assujeitamento é explicitado na tese, né, porque, então, o funcionamento, né, dos esquecimentos número 1 e número 2 são colocados da seguinte maneira, né, então, o esquecimento número 1, por meio do funcionamento dele, né, fica recalcada para o sujeito sua inscrição em uma formação discursiva, produzindo o efeito de que ele é a origem do dizer, e de que o sentido só poderia ser aquele que é evidente para o sujeito. Então, o esquecimento número 2 ocorre quando o sujeito altera, corrige, reformula seu dizer no processo de reformulação do discurso pelo sujeito. Perdão, no processo de reformulação do discurso pelo sujeito está em questão uma inscrição ideológica anterior, que impede um rompimento do sujeito com o seu dizer. Ele o reformula no interior da formação discursiva com a qual se identifica. Então, essa formulação, nós abordamos, né, a professora Fernanda Lunks, que fez parte também da banca, né, e é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, traz, né, a partir daquilo que são as proposições de Péchet e Fuchs. O conceito de forma sujeito e a forma sujeito capitalista são muito, né, importantes para a nossa pesquisa. Então, a forma sujeito de acordo com Annie Orlandi, na sua leitura de Péchet, a forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais. E, retomando a Althusser, ela vai explicar que a forma sujeito capitalista é aquela em ato na nossa formação social. Então, ela assevera, a partir daí, que em tal formação social, né, que é a nossa atual, o reconhecimento social do sujeito passa pela via consumista, né? Então, nós somos interpelados a sermos sujeitos a partir da via do consumo, né? Isso é algo central na nossa pesquisa, né? Então, como que se deu, então, a constituição do corpus? A linha central é composta pela própria resolução, que institui a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, e servem como demais fontes de análise as materialidades discursivas, cujas direções de sentido relacionam-se às condições de produção da própria resolução. Então, a resolução vai fazer referência, né, à 142ª reunião do Conselho Nacional de Saúde, a própria lei, né, 8080,
a Lei 8.142, as duas leis orgânicas, né, da saúde, a 12ª Conferência Nacional de Saúde e a primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. Então, por isso é que essas materialidades, né, passaram a fazer parte do nosso corpus. E aqui nós explicitamos, então, os procedimentos analíticos, né, que nós lançamos mão para proceder à análise na pesquisa. Então, primeiramente, fizemos leituras exaustivas do material que constitui o corpus, passamos a dessuperficialização desse material, e assim abordado enquanto objeto discursivo, nós visamos explicitar, então, as relações estabelecidas com as formações ideológicas. Então, passamos a explanar as relações interdiscursivas e intertextuais estabelecidas entre a resolução e os demais textos que constituem o corpus. Esse foi o nosso movimento. E, a partir de então, nós procedemos à seleção de recortes com marcas linguísticas discursivas que se mostraram, então, relevantes para nós, né? Então, as formas materiais, por exemplo, medicamento e setor e intersetorial, e os sintagmas universalidade, integralidade, igualdade e promoção, proteção e recuperação da saúde. Passamos, então, ao gesto de compreensão do processo e do funcionamento discursivo, explicitar, né, essa nossa compreensão do processo e do funcionamento discursivo. E nós lembramos que essas etapas, elas se dão concomitantemente, né? A gente colocou, assim, de forma sequencial para explicitar, mas, né, essas demarcadas aqui, elas se dão simultaneamente. Então, a respeito dos procedimentos analíticos, nós compreendemos, assim como a professora Fernanda Lunks, que está em jogo, na relação de significação com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, uma tensa relação de forças no discurso, que se inscreve na produção de efeitos de sentido sobre saúde, sobre doença, e aquilo que fica silenciado nesses processos de produção de sentidos. Então, a professora Fernanda Lunks, ela vai trabalhar com essa questão dos discursos sobre depressão, né, a tese dela vai falar sobre isso na revista Veja, né, num determinado período de tempo. E aí ela vai colocando esses processos de significação que ela conclui, assim, ligados à medicamentalização, à medicalização. Então, foi um trabalho, assim, particularmente inspirador para nós, né. Então, a partir dos recortes, nós buscamos compreender algumas dessas filiações de sentido da resolução e das demais textualidades analisadas. Então, nós refletimos sobre algumas discursividades que possibilitaram os movimentos de sentidos de saúde, sociedade e medicamento, o Sistema Único de Saúde e da assistência farmacêutica. E nós compreendemos esses efeitos de sentido de evidência, que apontam para a sedimentação de certos processos de significação. Quais seriam, né? A gente vai explicitar isso mais adiante, né? Então, é necessário referir o discurso ao conjunto de discursos possíveis, a partir de um estado definido das condições de produção, mecanismo de colocação dos protagonistas e dos objetos, e do objeto do discurso. Isso é quem diz é Péchet. Por isso, nós trouxemos aqui essa proposição dele para mostrar a centralidade, né, dessa noção das condições de produção para análise de discurso. E, por isso, Orlandi afirma que podem ser entendidas como condições de produção. As condições de produção, elas podem ser compreendidas em sentido estrito e em sentido amplo, né? As condições de produção em sentido estrito são as circunstâncias da enunciação, o contexto imediato, né? E em sentido amplo, as condições de produção podem ser entendidas como o contexto sócio-histórico ideológico, né, de determinado discurso, de determinadas discursividades. Então, nesse capítulo, que nós trabalhamos com condições de produção da resolução, em sentido amplo, nós estabelecemos um recorte dessas condições que nos interessou mais, né, o processo de construção das relações de sentido entre a saúde, a sociedade e o medicamento, compreendendo a medicalização como um dos efeitos de sentido desse processo de significação. Então, o que para nós, né, compreendemos em nosso gesto, a partir de vários teóricos, né, da área da saúde, principalmente,
o que nós compreendemos como medicalização, né? A que sentido, a que rede de sentidos que nós nos filiamos quando falamos de medicalização na pesquisa? É a apropriação pelo discurso médico dos funcionamentos da sociedade como um todo, né? Juntamente com a busca da causa e do locus específicos para cada problema, o diagnóstico e terapia apropriado, que configura discursos econômicos, sociais, etc. E compreendemos como medicamentalização a abordagem farmacológica decorrente da medicalização. Então, né, resumidamente, a medicalização seria esse enfoque que é dado, né, às questões das várias esferas sociais, né, a apropriação dessas várias esferas sociais pelo discurso médico, né, e a busca, né, da motivação, da causa, na questão do paradigma biomédico, né, então, isso configurando discursos econômicos, sociais, enfim, né, das várias áreas sociais, das várias esferas, né. E a medicamentalização seria a abordagem farmacológica decorrente da medicalização. Então, para cada questão, né, de cada esfera, então, uma vez que é buscada a justificativa nessa perspectiva biomédica, então, a solução seria o medicamento, né, como efeito de evidência. Então, como a resolução, a assistência farmacêutica, ela compõe, né, ela faz parte, o funcionamento dela é dentro do Sistema Único de Saúde, e a resolução 338, que institui a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, faz parte do ordenamento jurídico do SUS, as condições de produção justamente são essas, né, então nós achamos que justamente por isso a gente deveria olhar, né, para a articulação entre o SUS e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que são as condições de enunciação da própria política, né, e na pesquisa, então, na tese, a gente explicita como essa articulação constrói um solo discursivo em que é possível, né, que a política se institua. Também, né, as condições de produção dentro da própria Constituição Federal, né, por conta justamente também do nascimento do SUS, né, como dentro do ordenamento jurídico brasileiro, as leis orgânicas da saúde, como nós mencionamos, né, a Lei 8080 e a Lei 8.124, e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, então, a partir dessas discursividades, né, se filiando a essa rede de sentidos. E depois de ter trabalhado as condições de produção, nós partimos para a análise discursiva, no 4º capítulo da tese, né. Então, as condições situacionais, né, em que essa política ela é instituída, né, nós explicitamos ali, então, mais especificamente na ata da 142ª reunião do Conselho Nacional de Saúde, em que ela é apresentada, ela é discutida e ela é aprovada. E aí nos detemos na introdução da própria resolução, e passamos, então, a dirigir o nosso olhar para as regularidades da resolução e a sistematizar. Então, aqui eu trago, né, brevemente, alguns dos quadros em que a gente fez visibilizar, então, essas regularidades, né. Então, presença, por exemplo, né, no quadro 2, a presença da forma material medicamento, na ata da 142ª reunião, né, em que foi discutida a resolução e aprovada. Também trouxemos no outro quadro, né, recortes das decisões aprovadas na Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, que se relacionam com recortes da resolução. A presença da forma material medicamento na resolução, né, foi um outro quadro. No outro quadro, a presença do sintagma promoção, proteção e recuperação da saúde na resolução. Também a presença das formas materiais setor e intersetorial na resolução. E concluímos com o 5º capítulo, né? Então, nós chegamos a compreender que há uma produção histórico-social na contemporaneidade que produz a evidência da necessidade do fármaco. E nós quisemos, então, dar visibilidade ao funcionamento da forma social capitalista, em que todos nós somos interpelados enquanto consumidores, nas várias esferas da vida. Com a saúde, portanto, não seria diferente, né?
Então, nessas condições de produção, o direito à saúde é subsumido pela mercantilização da mesma, né, da própria saúde, né, que é, então, metaforizada pelo medicamento. Então, nós compreendemos que a Política Nacional de Assistência Farmacêutica ela é sustentada por uma rede de significação em que a medicalização e a medicamentalização estão presentes. Ela é enunciada, a política, por um Estado que se filia a uma rede de sentidos na qual a injunção neoliberal produz a evidência de que são os números de medicamentos que significam o acesso à saúde. Então, a saúde, que é direito de todos e dever do Estado, né, segundo a nossa Carta Magna, nós compreendemos que o dever do Estado não se resume ao fornecimento de medicamentos. Esse é o nosso lugar de compreensão enquanto analistas, né. Então, nós compreendemos que, levando em consideração o funcionamento da forma social capitalista, em que os sujeitos são interpelados enquanto consumidores nas várias esferas da vida, nós temos compreendido a configuração de um processo discursivo na política nacional farmacêutica em que o direito à saúde é subsumido pela mercantilização da mesma, né, como já dissemos anteriormente, e que ela é metaforizada pelo medicamento, produzindo o efeito de sentido em que a saúde é significada como bem de consumo individual, que é acessado via medicamento, né? Então, dito de outro modo, o acesso à saúde, que é um direito constitucional, que, portanto, não é da esfera individual, mas social, passa a ser sobredeterminado pelo sentido transparente e estabilizado de equivaler-se a ter acesso a medicamentos. Então, ter saúde é ter acesso a medicamentos, nessa perspectiva, né? Então, faz parte da tese também, embora há uma possibilidade, né, no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unicamp, de que a tese seja defendida no formato de artigos ou no formato de tese mesmo, né, como um trabalho assim, mais como livro, enfim, né. E nós optamos por isso, por uma escrita mais discursiva mesmo, né, da natureza da nossa perspectiva, mas nós chegamos a produzir enquanto grupo, né, de pesquisa, um artigo que foi publicado, né, intitulado Medicalização, Diagnóstico Clínico e Queixa-Conduta, Redes de Significação em Jogo. E nós discutimos, então, nesse artigo, esses desdobramentos, né, das condições de produção, dessas condições de produção que nós abordamos, para a prática clínica, né. Quando nós empreendemos a escrita desse artigo e desta tese, nós compreendemos alguns dos desafios que nós assumimos ao lidar com compreensões distintas que compõem cada mirante epistemológico, né, então, que a gente mobilizou, né, a saúde coletiva, né, para a saúde coletiva, há uma perspectiva de que a análise deve ser feita a partir de variáveis com vistas à verificação de repetibilidade, né, isso é particularmente uma perspectiva da epidemiologia, né, então essa é uma lógica, né, a partir da qual, do que seria fazer ciência, de como seria, né, fazer uma análise em saúde coletiva, no campo da saúde coletiva. E para análise de discurso, a análise é feita a partir de conceitos do dispositivo teórico, visando a compreensão do processo e do funcionamento discursivo. Então, são olhares diferentes, né? Então, esse lugar produz tensões, conflitos, né, contradições, mas produz também questões muito interessantes, né, para as quais, algumas das quais a gente explorou, né, então, nessa pesquisa. Então, aqui eu trago algumas das referências e agradeço pela oportunidade de ter apresentado aqui, então, compartilhado com vocês a pesquisa que nós realizamos. Muito obrigado, professora Carla, pela brilhante e magnífica apresentação, né? Por nos ter possibilitado entender um pouco mais sobre essa relação sociedade versus saúde, mas tendo uma mediação aí, né, do medicamento. Então, acho que foi muito interessante. A gente abre agora, então, para as perguntas. O pessoal que está aqui acompanhando, que está assistindo, que quiser fazer alguma pergunta para a professora, pode ligar o microfone e fazer. Eu não sei se tem alguma coisa no chat, mas está aberto, então, agora o momento para as perguntas.
enquanto a galera vai pensando, eu queria ir fazendo, então, professora, pensando assim, que você trabalhou, claro, com essa materialidade específica, né, da política de assistência farmacêutica, qual a sua leitura hoje, né, na questão da cloroquina, etc., em relação à Covid, porque me parece que fazem parte de uma mesma rede de sentidos, né, de significação, porque tem uma questão aí do medicamento. Então, pensando discursivamente, como é que você lê esse momento? Olha, Lucas, agradeço muito mesmo, assim, pela sua questão. Eu acho que ela é muito importante, né, muito relevante nesse momento que a gente está vivendo. Inclusive, né, o Fabiano, né, o professor Fabiano, a professora Fernanda Lunques e eu, nós nos debruçamos sobre essas questões e escrevemos um artigo também sobre isso, porque quando a pandemia caracterizada, né, como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, isso já, né, é discutido como algo assim da ordem do tardio, mas enfim, né, quando aqui no Brasil a gente começa a ter uma orientação do Ministério da Saúde para começar, né, o isolamento, enfim, a gente percebe uma grande resistência, assim, né, até atualmente mesmo, né, também, de alguns segmentos da sociedade a adotar, né, essa medida, né, que ela é caracterizada como uma medida, né, num dos documentos do Ministério da Saúde que vão orientar essas ações, né, para o enfrentamento da Covid, ainda da época do ministro Mandetta, né, o isolamento ou distanciamento, ele é colocado como uma medida não farmacológica de enfrentamento, né, da pandemia. E a gente vem, né, assistindo, enfim, né, presenciando quanto que todo um discurso de resistência a isso, né, como a partir também até do próprio, né, presidente da República, como desqualificando, né, como se isso fosse da ordem da ineficiência, ou como, né, a princípio, como algo assim que até causaria um pânico, né, generalizado na população brasileira, enfim. E depois, na sequência, concomitantemente, a gente vê, começam a vir os discursos sobre o uso da cloroquina e de outros, né, de outros fármacos, enfim, para esse enfrentamento, né, mesmo antes, né, de uma vacina, né, ser aprovada, enfim. Então, a gente, para nós, né, a gente tem, no nosso gesto de compreensão, a gente compreende que o quê? Que isso é uma resultante, vem confirmar isso, né, é uma resultante de uma sociedade hipermedicalizada, então, o que tem valor seria um medicamento, a solução estaria no medicamento, não numa prática, né, numa medida de enfrentamento não farmacológica, que seria, então, o distanciamento. É claro que é discutível, né, quem pode fazer o distanciamento, quem pôde e quem pode atualmente, né, são questões também que dependem das condições de existência também, né, das várias parcelas da população, né. Uhum. Quem tem que lutar no dia a dia para comprar o arroz com feijão, o pão de cada dia, né, dificilmente, né, e que vive com 10, 12 familiares no mesmo, né, num ambiente pequeno, que não tem nem muitos cômodos, né, então, como, né, pedir que essa parcela da população faça, né, então a gente discute essas e outras questões nesse artigo, assim, que, a princípio, a gente também, não por acaso, né, nós tentamos publicar como artigo e a gente teve várias negativas, né, de periódicos no campo da saúde coletiva, mas e aí no campo da análise do discurso apareceu um convite para a gente publicar como capítulo de livro, né, sim, a gente ainda se depara, né, com esse desafio de falar, né, o campo da saúde coletiva, nessa perspectiva discursiva, né, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu acredito que sim, que confirme toda, né, assim, que nós realmente, a nossa forma sujeito contemporânea, né, assim, mundial, brasileira, nós estamos, né, somos forma
sujeito capitalista, né? Então, nós somos interpelados pelo consumo, né? Então, ter saúde é a gente ter um plano, né? Comprar um plano de saúde, comprar medicamentos, ter acesso a medicamentos, né? A gente ainda não olha para a saúde como algo que dependa das condições de existência da gente, como qualidade de vida, né? Não que a gente, que não deva existir, né? Deve existir, nós precisamos de uma vacina, se comprovadamente houver medicamentos que ajudem no enfrentamento, né, pelo menos dos sintomas da Covid, ou, quiçá, da própria Covid, então, fazer uso, né, não é isso que nós, analistas, colocamos. Mas é quando a gente olha para a saúde, né, dessa forma, e é uma perspectiva que está naturalizada, muitas vezes, até no interior da própria saúde coletiva, né, que saúde é igual a doença e que acesso à saúde é acesso ao medicamento. Então, a gente tem dificuldades, né, de propor aquilo que vai realmente fazer um efeito de diferença para o povo brasileiro, né. Respondeu, viu, professora? Respondendo essa pergunta, você conseguiu responder sim o meu questionamento. E eu fiquei pensando, né, na verdade, uma coisa que eu, fazendo uma relação com o seu trabalho, com a resposta agora, com as práticas integrativas e complementares, né? Eu fico pensando até que ponto as práticas integrativas e complementares, até aproveitando que tem uma colega aqui que também trabalha com isso, até que ponto elas realmente desmedicalizam, né? Porque uma das propostas das PICs é isso, é desmedicalizar, enfim, promover uma saúde menos biomédica, menos nesse olhar. Mas, por exemplo, quando você vai estabelecendo assim, você tem que fazer 15 sessões de reiki, aí de repente você começa a fazer reiki a vida toda, né? Tudo bem que é uma prática que não é tão invasiva, mas você tem que tomar o homeopático X e depois vai tomar o homeopático a vida toda, etc. Eu fico pensando até que ponto isso não está na mesma ordem, né, dessa medicamentalização que a professora traz. Pois é, até eu sabia, o Fabiano e eu já conversamos sobre isso, a gente tem vontade também de escrever sobre isso também, porque o próprio enunciar, né, práticas integrativas e complementares, né, até a enunciação desse campo é como que a gente estivesse dizendo assim, olha, a centralidade ainda é do medicamento, nós complementares, né, são práticas integrativas porque vem o ser humano, né, seria essa proposta, né, de um ser humano numa ótica integral, holística, né, não considerando só a doença ou só os sintomas, mas olha só, a gente é dessa área complementar, ou seja, a gente não ameaça o poder biomédico, né, então eu acho que era importante a gente ver, né, da onde que que sentido se filiam a isso, né, como essa área nasceu, assim, a gente, né, até se consolidar como, assim, uma vertente, assim, dentro do próprio SUS, enfim, uma abordagem, né. E o interessante é que eles mudaram, né, de um tempo, assim, num determinado momento da história, eles migraram justamente por alguns sentidos que estavam vinculados a uma palavra X enfim, porque até então era medicina alternativa, né, e aí eles vieram, não, mas não é alternativo, você pode escolher, então colocaram complementar. Ou seja, complementar nem sempre você pode escolher, entre aspas, né? Pois é. Interessante. Vamos lá, então, Naila, depois o Ciro, pode ser? Vai lá, Naila. Tudo bem. Eu também sou dessa área. Tem vários autores que fazem uma crítica sobre isso, porque, apesar de ser reconhecido hoje nas práticas, você vê que são práticas que estão sendo medicamentos. O poder medicamentoso está tomando conta. Hoje a gente tem consultório de acupuntura, quem pode fazer acupuntura, se não me engano, é só médico. Você pega um naturopata, tem todo um profissional. E a mesma prática que você pega uma benzedeira, um raizeiro, eles pegam e colocam um caráter científico atrás. Então, é só uma crítica. Assim. Eu já vi muito sobre isso. Que realmente, uma medicina realmente popular, vem do povo mesmo, não tem esse reconhecimento no SUS. Você não vê o SUS realmente uma participação popular de benzedeiros, raizadeiras, entre outros. Mas são profissionais, né?
naturopata, homeopata, entre outros. Sim. Obrigada, Naila, pela sua colocação. A gente teve, assim, discussões como essa, sabe? Na defesa mesmo, assim, sabe? A professora Cláudia também, quando ela fez a apresentação dela no colóquio, né, que foi no dia 30 de julho, ela falou, assim, que tem um discurso, assim, corrente, né, dentro do SUS, que é assim, a gente não vai jogar água do banho com o bebê, né? Então, assim, que bom, o SUS é uma grande conquista para o nosso país, né, dentro da proposta de democracia, né, mas dentro do próprio SUS há essas contradições, né, ela ressaltou isso, né, na fala dela, né, então nós militamos pelo SUS, nós defendemos o SUS, mas é importante até para que a gente dentro do SUS não naturalize esses discursos, que eles não funcionem, né, assim, nesse efeito de evidência, saúde é mesmo medicamento, saúde é essa perspectiva biomédica, né, o cuidado tem que ser centrado a partir de então, dessa perspectiva, né, então a gente tem muito, eu acredito que a contribuição da análise do discurso para o campo da saúde coletiva é justamente essa, a gente colocar em questão esses efeitos, né, a gente, como você falou, a gente desqualifica algo que, porque para nós ainda está funcionando esse efeito de evidência, né, essa ideologia de que é isso, saúde é medicamento, né? Saúde é o cuidado na perspectiva biomédica, né? Ciro. Obrigada. O Ciro está por aí? Oi, eu dei uma caída, mas já voltei. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu sou aqui de Ilhéus, eu sou do mestrado em linguagens de representações aqui da UESC, né? E eu estou fazendo minha tese com praticamente os mesmos conceitos e teóricos que você mencionou aí na sua tese, né? Legal. E o que me chamou a atenção, especificamente, eu venho do direito, né? Estou aqui entrei na linguística agora, então, na minha atuação prática, eu pego muitas causas relacionadas justamente a essa questão que você falou, sobre o medicamento e o consumidor, né? Então, o que é que a gente vê? Planos de saúde que não liberam medicamentos, que não liberam procedimentos, o SUS que também não libera, então, o que a gente faz, muitas vezes na minha prática, é fazer com que o meu cliente se torne um consumidor daquilo, ele tenha acesso àqueles medicamentos que não estão sendo fornecidos, né? Então, eu achei isso bem interessante, porque relacionou com a minha prática, né? E aí, na minha pesquisa, eu pretendo falar sobre a questão do assujeitamento e silenciamento, né, que vem acontecendo nas políticas pós-eleição de 2018. Então, especificamente, eu me deparei com a questão da necropolítica, né, que é um tema que está em alta, né, e a gente vê que é realmente um poder político que decide quem vai viver e quem vai morrer, muitas vezes. E você falou aí da questão da cloroquina, que hoje, ou foi ontem, saiu que o governo desautorizou investimentos na vacina da China, né? Então, sim, isso é um exemplo claro que eu entendo como necropolítica também, né? Mas só que nesse caso é macro, porque a necropolítica muitas vezes ela é focada em grupos minorias, né? Vamos dizer assim. Mas nesse caso vai afetar o país como um todo, né? Então, a gente tem um exemplo macro dessa situação. E eu queria saber, assim, se você se deparou com silenciamentos de alguma classe social ou de alguma etnia nesses discursos que você analisou, desses documentos oficiais, porque eu sei que, constitucionalmente, eles têm que ser o mais neutros, vamos dizer assim. Neutro não, neutro é impossível, mas, como é que eu posso dizer? Imparciais. Mas se você percebia uma parcialidade, se você notou alguma coisa, assim, que excluía alguma etnia, algum gênero, principalmente porque o discurso médico tem esse poder, né? Ele que define se homoafetividade é doença, se transexualidade é doença. Então, é um discurso muito forte, né? E que as pessoas, já que é a ciência, né? Então, tem um poder muito grande, apesar de todos os questionamentos atuais, né, sabe, em torno da ciência.
estão surgindo, mas se você se deparou, minha pergunta específica é se você se deparou com essas questões, quando você fala de assujeitamento, né, e se houve silenciamentos nesses discursos analisados. Obrigado. Obrigada, Ciro, pela sua participação. Eu não sei se você conhece a professora Fernanda Lunks, que ela é professora da Federal aí do Sul da Bahia. Ela trabalha com linguística aí, e ela é analista do discurso, uma das maiores, assim, né, do nosso país, né? E eu acho que valeria a pena você tentar contato com ela, porque ela, né, também pesquisa essas questões ligadas à saúde, né? Como analista de... Qual o nome dela? Eu vou anotar aqui. Fernanda Lunks. Fernanda L-U-N-K-E-S. Fernanda Ludia Lunks, né? Legal. Eu sou orientando de Maurício Beck, não sei se você conhece, ele fez um percurso, veio do sul do Brasil e está aqui na Bahia hoje, ele é meu orientador. Que ótimo, parabéns, que legal, fico feliz por você. Então, respondendo a sua pergunta, sim, né, tanto para nós, né, analistas de discurso, as ausências, né, elas significam que, de alguma forma, o que não foi dito também são pistas discursivas para nós, né. Então, na própria resolução que eu analisei, não há uma menção, né, às populações, por exemplo, populações, etnias indígenas do nosso país, populações ribeirinhas, quilombolas, né, não há mesmo, na resolução não há. Né, há uma menção breve, né, já mais para o fim da resolução, dessas práticas integrativas e complementares, que foi o assunto, né, da nossa questão anterior. Mas, então, respondendo a sua pergunta, sim, essa é uma questão que nem é colocada, né, que sinaliza questões muito importantes, porque essas populações não são consideradas, então, constituídas por brasileiros, então, do ponto de vista da resolução, né, então, a assistência farmacêutica não se dirigiria a essas populações, né, então, são questões pertinentes, sim, que você colocou. Agora, então, a política, né, a resolução 338 que eu analisei, ela é instituída no ano de 2004. Como eu disse, né, na apresentação, ela foi reafirmada, né, como norteadora da assistência farmacêutica no Brasil, no ano de 2006, né, pelo Pacto pela Saúde, e ela foi confirmada, né, na portaria de consolidação do ano de 2017, então mais recente, né. Nessa portaria de consolidação, que vai trazer todo o ordenamento, né, jurídico do funcionamento do SUS, praticamente, né, nas várias áreas, enfim, aí sim, né, aí tem políticas específicas, né, mas aí já são outras políticas, né, outras resoluções, outras políticas que compõem o ordenamento jurídico do SUS, que aí vão abordar, né, a saúde indígena, os grupos, né, especificamente, né, aqui, o SUS deve atender em nome do direito constitucional, né, à saúde. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta satisfatoriamente. Respondeu sim. Então, o que parece, então, é como se a população brasileira fosse única, né, não tivesse minorias e necessidades específicas, né? Pois é, quando não é, né? Exatamente. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Ariana. Sim, obrigada. Parabéns, Carla, pela apresentação maravilhosa, que toca em pontos muito necessários, principalmente nesse momento, né, que a gente passa, que fala muito, né, sobre essa questão da saúde coletiva. E eu queria mesmo propor duas questões que são mesmo provocações para a gente pensar e saber de você se você já pensou sobre isso, se você tem alguma hipótese. Sobre essa questão mesmo do medicamento, da cloroquina, pensando como a gente poderia pensar discursivamente esse deslocamento do uso desse medicamento, né, da área da saúde para o uso político, né, como isso aconteceu? Existe alguma memória que possibilitou esse deslocamento, ou isso é um acontecimento discursivo, enfim. E a outra questão é se você tem alguma hipótese sobre como esse medicamento se tornou aí um posicionamento político, né? Quando a gente ouve quem é de esquerda
cloroquina, quem é de direita toma tubaína, ou seja, não toma um medicamento, toma outra coisa qualquer. Pensar mesmo sobre essa questão política da questão. Obrigada. Sim. Obrigada, Ariana. Eu acho que são questões realmente muito importantes e pertinentes, né? Me ocorreu agora, assim, você falando, né, claro que merece, né, uma atenção melhor, enfim, né, a gente se deter mesmo e pensar que dispositivos teóricos a gente poderia mobilizar, né, mas eu penso que quando a gente assiste, né, ao nosso presidente, né, da posição sujeito de presidente, dizendo que esse enunciado, né, como que você falou, por exemplo, né, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, e aí também, mais recentemente, né, o presidente sou eu, então, né, não vamos adquirir, por exemplo, a vacina, né, produzida pela China, né, notoriamente, né, então, mobilizando esse discurso, né, com interesses politiqueiros, né, porque a gente sabe que é para fazer uma oposição àquela posição que é, então, postulada pelo governador de São Paulo, né, por exemplo, né, que ele veio como opositor, né, do governo, enfim, né, como alguém que pretenderia, então, disputar futuras eleições. Eu percebo que há uma questão muito importante aí, que diz respeito à formação sujeito capitalista, né, porque é o poderio que a indústria farmacêutica tem e que é capitalizado, né, pelo menos é tentado, né, é uma tentativa dessa posição sujeita do presidente, então, capitalizar esse poderio para si, né, a gente é sabido, por exemplo, que quando do mandato do ministro Mandetta, o presidente quis como que, enfim, né, influenciar de alguma forma na formulação da bula, né, da cloroquina, de forma a dirimir possíveis, né, questões, assim, de efeitos colaterais e estimular esse uso, né, ele mesmo, né, como que fazer propaganda disso, né, algo que mereceria um aprofundamento maior por conta justamente dos efeitos, né, que podia ter sobre né, a saúde da população. Então, e isso, né, então, também, mais uma vez, esse funcionamento, quando ele diz que vacina pode ou não ser adquirida pelo nosso país, né, o nosso país participa de que alianças, vamos dizer assim, né, para a produção de uma eventual vacina, né, o que nós apoiamos ou não. Então, eu penso que ele se filia, né, por um lado, tem um apelo a essa formação discursiva mesmo da medicamentalização, né, que é de que o que vai trazer uma solução, né, de alguma forma para a pandemia será, né, o uso desse medicamento para, né, para trabalhar com sintomas, enfim, né, e uma vacina que tem que estar nas mãos, né, da presidência decidir qual seja, né, a que país a gente, né, a grupo de países, enfim, que a gente vai se aliar para a produção dessa vacina, né. Então, acho que, assim, eu trouxe algumas questões que me ocorreram, mas, né, repito, eu acho que, né, mereceria a gente articular melhor, né, assim, essas questões. Fica o convite, se você quiser. Mas a gente vê mesmo, né? Se tem um a respeito, eu super aceito, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, uma analista que, para mim, tem uma bagagem incrível. Então, seria uma honra. Vamos pensar assim, né? Mais uma vez, a lógica do lucro capitalista, né? Sendo retomada e posta em causa para resolver problemas aparentemente contraditórios. Mas, enfim, obrigada, Sim. Carla. Obrigada, eu que agradeço. Alguém mais, gente, quer propor alguma pergunta para a professora? Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu tenho aqui. Eu acho que você, professora, tocou em uma coisa que eu
já me deparei, que eu acho que é uma questão, né, que essa força, tal como o medicamento está aí com essa força, né, no sistema de saúde, dentro do campo da saúde coletiva, a gente tem essa força de uma leitura conteudista, né, então, tentar romper com isso é muito complicado, porque às vezes, mesmo que a gente tente fazer, às vezes a gente desliza e cai no conteudismo, né? Então, como foi para você fazer todo esse percurso? Tudo bem que você já vinha de uma perspectiva já discursiva e tal, mas como foi trabalhar discursivamente na saúde coletiva, pensando nessa força da leitura conteudista que a professora traz na publicação, mas que é muito forte no próprio campo, né? E o que eu acho mais curioso é que foi na linha de epidemiologia, né? Que para nós ela é bem mais fechada do que as ciências sociais, por exemplo, e a política. Então, para mim foi desafiador, sim, porque né, a análise de discurso, ela também não nega isso, né, que nós analistas, então, nós não somos interpelados, né, por formação discursiva ou ideológica de nenhuma natureza, não é assim, né, a gente trabalha com dispositivo teórico, mas a gente tem que ter esse olhar acurado, né, procurar desenvolver isso, de estar colocando, né, em questão, assim, a que redes de sentido aquele discurso, né, pode se filiar, né. Então, para mim, isso, de alguma forma, por eu não ser da saúde coletiva, em alguns momentos, isso era favorável para mim, né, porque eu questionava, mas por que tal, né, funcionamento é assim, né, lendo variados textos, enfim, até fazendo como que uma revisão bibliográfica, né, me apropriando desses textos, principalmente quando a gente fala, né, das relações entre saúde, sociedade e medicamento, né, então a gente vai, né, então eu fui ler, né, me debruçar, quem da saúde coletiva escreveu, de alguma forma, sobre essas relações e tudo, né, mas, muitas vezes, eu, como, né, sujeito, né, que estou nessa forma sujeito capitalista, muitas vezes a gente também, né, na nossa leitura também a gente produz esse efeito de evidência, né, é assim porque né, a lei foi elaborada e a gente vai, né, nesse sentido de síntese, de resolução, e não, né, tem todo, né, então a gente foi olhar o quê? Para as condições de produção, por exemplo, né, dessa resolução, para entender que houve, por exemplo, uma conferência nacional, a primeira, né, de medicamentos e de assistência farmacêutica, que resultou nessa resolução, né, imediatamente, por exemplo, as condições da enunciação mesmo. Essa lei foi trazida, né, então, pelo então ministro da Saúde da época, e aí a formulação dela foi quase que integralmente, ela foi integralmente aprovada, né? Então não houve assim uma discussão por parte dos integrantes do Conselho Nacional de Saúde daquela época, né, de levantar questões sobre isso, né, sobre a própria resolução. E ela foi, né, então as questões que foram levantadas ali, que a gente vê na ata, eram sempre sobre acesso a medicamentos, né, de vários grupos, enfim, né. Então, para mim também foi difícil, sim, Lucas, porque por exemplo, particularmente na epidemiologia, funciona muito um discurso empiricista, né? Então, os dados, eles têm muito esse efeito de evidência, né? Então, é como se os dados falassem por si. Não há, né? Apagado esse efeito de interpretação que todo pesquisador, toda pesquisadora faz, né? Não há, né, de acordo com nessa perspectiva discursiva, não há não há esse lugar da imparcialidade, porque não há essa exterioridade, não há essa neutralidade, portanto. Então, todos nós, ao fazermos alguma pesquisa, seja ela em que área for, nós estamos interpretando, né? Por meio, né, de algum dispositivo teórico, claro, mas estamos, né, sendo ali interpelados também, né, enquanto sujeitos, né? Então, para mim também foi desafiador, sim, né, por essas e outras questões. E aí, gente, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma questão para a professora?
Bom, acho que a galera já está contemplada, né, por muitas coisas, então acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento, professora. Mas antes eu queria fazer uma última questão, que é como romper, né, com essa lógica da medicamentalização. É uma questão, assim, bem profunda, né? Eu acho que, assim, qualquer coisa que eu dissesse aqui ficaria, assim, algo da ordem do superficial, talvez, né? É complicado porque a gente, né, nessa forma sujeito capitalista, que é a nossa atual, tudo vai as coisas vão se mobilizando muito rápido e se rearranjando, né? Quando eu digo as coisas, né? Digo interesses de alguns grupos, né? O discurso hegemônico, por exemplo, do que seja saúde, enfim, né? É isso que eu me refiro. Esses dias eu assisti um documentário, né? Que eu acho que traz um pouco, pode trazer algumas pistas para isso que você está falando, né? Que tem no Netflix, até uma recomendação que eu faço, né? Chama Indústria da Cura. Não sei se você já conheço um pouco dessas abordagens que tem, que nós, né, chamamos, que é, como você falou, alternativas ou complementares, enfim, né? Outras possíveis abordagens de cuidado, cura, né? Que não pertençam, assim, pelo menos a princípio, a essa perspectiva, né, biomédica, enfim. E eu acho que isso vem ganhando bastante apelo, né, principalmente, no meu ver, né, por duas questões, que são os desafios que os sistemas públicos, né, nacionais de saúde vêm enfrentando nos países que têm, né, porque esse documentário, por exemplo, ele é norte-americano, e nós sabemos que nos Estados Unidos não tem, né, um sistema único de saúde, né, como nós, né, não tem um sistema nacional. Então, essa população fica bastante descoberta, né, em termos de cuidado da saúde, então, há que se buscar mesmo as possibilidades de cuidado, né. Então, eu penso que seja aí. E aí, a gente vê isso, sabe, aí, no interior de algumas dessas abordagens, volta esse funcionamento, né, da saúde associada a alguma prática ou medicamento que é comercializado e que as pessoas teriam acesso, então, à cura ou cuidado da saúde e a esses processos. Então, assim, eu não sei se há essa exterioridade, entende? Eu me pego muito refletindo isso, né? Será que há? Né? Eu não sei. Sei que algo assim concreto que a gente vem vivendo, eu penso que o efeito da Covid para a nossa população brasileira tem sido tão devastador, primeiro por conta, né, dessa desresponsabilização do governo mesmo, né, isso a gente não tem como, né, negar, eu acho que não tem como, mas também por conta dessa nossa formação social capitalista, né, capitalista, por quê? Porque nós não valorizamos as intervenções, os procedimentos que não sejam farmacológicos, né, como eu disse, né, então, o distanciamento, né, o isolamento para quando, né, no que é possível cada um fazer, né, seria um efeito um efeito protetor muito significativo, mas, né, por várias razões, até pela desigualdade social do nosso país, né, nós ficamos muito aquém, né, daquilo que deveria ter sido, e os efeitos foram e ainda são devastadores, né, para a nossa população. Então, eu também me coloco do seu lado para perguntar, né, que seria possível, né? Que possibilidades nós teríamos, né? A gente deveria ter talvez uma educação em saúde, uma possibilidade da gente valorizar mais isso, de nós como coletivo, nós lutarmos pelo saneamento básico, por exemplo, muito, né, no nosso país, né, e pela uma conscientização daquilo que, né, que são atitudes, práticas que promoveriam a saúde, não só, né, curariam doenças, mas, né, então, é um trabalho longo, né, e extenso e complexo a ser feito, né. Uhum. Por nós, né, que defendemos o SUS, né, que caberia a nós, né. Eu acho que é isso mesmo, viu, professor? E acho que, bom, a gente vai encerrando, então, com essa questão, né, que fica para todos nós refletirmos,
como deslocar disso, como romper com isso que está posto no agora para nós, né? Essa medicamentalização, enfim, né? Essa influência do medicamento no processo de saúde e doença das pessoas e etc. Bom, então eu queria agradecer muito a você, professora, pela gentileza, pela generosidade, pela possibilidade de partilhar conosco, né, esse belo trabalho que a professora desenvolveu no doutorado, e que com certeza fica já aguçando novas inquietações aqui para nós, né, que temos muito interesse nessas perspectivas. Então, queria muito agradecer em nome da professora Alba, né, que fez a intermediação, que fez o convite, em nome da professora Alba, que também é membro da SADIL, da professora Lidiane, nossa coordenadora, da professora Cássia também, a nossa diretora de instituto, e também a coordenadora do programa, onde essa ação está vinculada, então queria agradecer demais a participação da professora aqui, e tomara que possamos, né, continuar dialogando de agora em diante. Muito obrigado, passo a palavra agora para a professora fazer as considerações finais. Muito obrigada, Lucas. Agradeço a você, né, e todos, né, que você mencionou, o corpo, né, docente daí, particularmente quem, né, vocês que coordenam esse grupo de extensão. Eu espero que, sim, que a gente possa sempre manter contato, né, que as trocas sejam produtivas. Eu me coloco inteiramente à disposição para participar, contribuir, né, com as atividades do grupo. E já estou inscrita no canal de vocês, acompanhando, né, o que discutido até hoje, né, enfim, vou continuar acompanhando o que for feito pelo grupo em diante. Eu sou cuiabana, sou daí de Cuiabá, tenho uma possibilidade no ano que vem eu estar aí, então, caso eu esteja também, aí eu vou fazer questão de participar mesmo mais de perto das atividades, né, se for possível, eu ficaria muito feliz. Maravilha, nós aqui já estamos ansiosos por essa possibilidade, com certeza vai ser muito incrível para todos nós. Bom, Obrigada. gente, então é isso. Boa tarde, bom final de semana a todos, né? E a todos. A gente tem a próxima atividade nossa é no dia 5 de novembro, com o 8º colóquio SADIL, que vai trabalhar com a questão da mulher, né? A partir do filme Cidade de Deus, com a professora Fernanda Surubi, da Universidade Estadual de Goiás, que também fez percurso na Unemate. E aí isso é uma questão importante em relação à certificação. Para quem participou da atividade, vai receber um e-mail, tá, para avaliar a ação, e aí a realização da avaliação é fundamental para o certificado. Então, quem fizer a avaliação vai receber o certificado, mas a gente vai informando sobre isso por e-mail, tá bom? Então é isso, obrigado mais uma vez e bom final de semana para todo mundo. Obrigada a todos.